Muito boa noite. Hoje, em homenagem a vocês, meninas, o dia da fibromialgia, nós estamos aqui para fazer essa live e vamos falar sobre medicina integrativa e fibromialgia. Meu nome é Leila Gonzaga. Eu trabalho já há algum tempo com a medicina integrativa. O que seria a medicina integrativa? Nós vemos, eu sou anestesiologista de formação, mas fiz algumas especialidades e hoje atuo também nessa área da medicina integrativa, e ela é a medicina que vê o ser como um todo, não só um órgão, vê a parte emocional, vê a parte física também, e a parte também de estímulo da sua fé. Sabe que todos nós temos uma fé. Então, diante disso, fica mais fácil para fechar os diagnósticos e também para fazer o tratamento dessas pessoas. Eu convidei, como vocês viram na meu feed anunciado, uma pessoa que está em tratamento. Ela é líder de um dos grupos da fibromialgia. Quero dizer a vocês que meu intuito é ajudar, não tenho conflito de interesses, né? Não tenho a necessidade. Boa noite, Luciana. Fibromialgia em nós. Ela vai entrar conosco, né, neste momento. E aí nós vamos falar um pouco do que está sendo feito para ela, no intuito que todos vocês possam entender o que é, como se nós tratamos, né? Eu, como anestesiologista, também atuo nessa área de dor, e a fibromialgia ela é caracterizada principalmente por dores intensas que têm início a princípio num órgão, são desencadeados por situações emocionais muitas vezes, e nada melhor do que uma pessoa que tem fibromialgia para falar sobre o início da doença. E eu vou convidar aqui Luciana conosco e vai falar um pouco sobre como tudo começou, e eu complemento com a parte de tratamento que está sendo efetuado. Boa noite, Luciana. Boa noite. Pode Boa se noite. apresentar. Eu queria que você falasse um pouco dessa história, não entrando na sua vida pessoal, lógico, mas o que a doença trouxe para a gente elencar e esclarecer para as pessoas o que significa a fibromialgia, que hoje é considerada uma doença, por muitos, uma doença autoimune, que não é mais uma doença invisível. A gente sabe que ela tem um início, um meio. Boa noite, Focus Mídia. Olá, Marcos. E tem um desencadear e vários sintomas e sinais. Então, Luciana, como tudo começou, eu gostaria que você falasse um pouco, para a gente falar para todo mundo. Bem, doutora, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, no dia de hoje, estar podendo falar um pouco, porque como estamos isolados, a gente não pode fazer nada, e a minha luta, né, a nossa luta, a luta do grupo, é sobre projetos, porque quando eu comecei, a gente não sabia nada, há um ano atrás isso. Eu não sabia nada, os médicos não sabiam nada, ficava todo mundo para um lado e para o outro sem ter resposta, porque Eita, é muito... coronavírus, meu coronavírus. Porque, assim, é muito fácil chegar num consultório e dizer assim, você tem fibromialgia, o médico dá esse diagnóstico para você. Mas, assim, o que era fibromialgia? O que era aquilo? Que doença é essa? Essas foram as interrogações que saíram enormes na minha cabeça, porque eu não sabia o que era. Eu sabia que eu sentia muitas dores, e dentre várias situações que eu passei, mas eu não sabia o que é que realmente, como é que eu ia cuidar, como é que eu iria tratar,
e ter um tratamento adequado para a doença, porque é onde a gente bate muito, né? Nessa situação, porque não é a questão de chegar, tipo, toma essa medicação e vá relaxar e fique calminha, que a dor vai passar. Não é bem isso. Não foi isso, né? Durante esse tempo todo, de um ano para cá, do diagnóstico que eu falo, não falo nem do princípio da doença. Eu falo do diagnóstico para cá, foi perturbador, porque a gente não tinha ninguém, eu não tinha ninguém da família, nem um amigo, nem ninguém que soubesse o que era e como se cuidava. Isso foi terrível. Mas, assim... Para você receber esse diagnóstico, o que você sentia? Quanto tempo você passou procurando? Qual médico que indicaram para você procurar? Né? Faça um resumo aí da Eu sua história para ser professor procurei e vários... aqueles que provavelmente estão com fibromialgia nesse momento e não sabem ainda bem o que tem, né? Eu sei que existem diagnósticos diferenciais, né, que o especialista que pode fazer o diagnóstico é o reumatologista, mas não é um privilégio do reumatologista, né? Pode ser Mas o especialista que trabalha com a parte de dor, principal também. O clínico pode fazer esse diagnóstico, porque existem diagnósticos diferenciais, como a artrite reumatoide, como o lúpus e outras doenças, das mais simples, como também dor miofascial, porque algumas têm fibromialgia e inicia na parte da articulação, né, do maxilar, nessa região aqui, outras uma dor na perna, né, e no caso da Luciana, ela começou após uma cirurgia, né? não, doutora, foi antes da cirurgia. No meu caso, ela começou dentro do endométrio. Muitas perguntam sobre isso. Muitas. No grupo disse assim, como é que começou a fibromialgia? Eu achava que era endometriose. Sim. E as dores eram insuportáveis. E eu não sabia o que eu tinha. Corria para um médico, ia para outro. Não, isso não é nada. Toma um anticoncepcional, você vai melhorar. Melhora o fluxo da menstruação, melhora isso, mas não melhorava. A doença é, só vinha gerando mais dores. Muito mais dor. E foi me deixando muito debilitada, porque era dor de contração uterina. Toda vez que eu menstruava, eu ficava com dor até a última gota de sangue, no último dia de menstruação. Então, todos os dias, eu levantava vomitando, passando mal, de dor mesmo. Chegaram a pensar mil coisas. Chegaram a pensar que eu estava com apendicite, porque a dor era muito. Então, foi aí que eu descobri, né, que não era uma dor normal, não era uma coisa comum. Por mais que eu escute todo mundo que tem endometriose dizer que dói muito, em mim, ela doía muito mais. Me deixava, assim, de virar um bebê e ficar encolhida em cima de uma cama. E não suportar mesmo. E depois Porque é que se depois eu desenvolve. fiz a cirurgia, retirou todo o útero, porque eu descobri que não era uma endometriose, era um tumor benigno. E eu tive que remover tudo. E assim começou todo o tratamento para todas as dores que eu comecei a sentir. Só que depois que removeu, eu passei uns 2 meses sem sentir muita dor. Eu fiquei aliviada, porque eu sofri muito. Sim. Então, eu me aliviei. Tipo, vou descansar, vou relaxar. Viajei, estava fazendo curso na época, fui para São Paulo. Quando eu voltei de São Paulo, quando cheguei em casa, eu tive um estresse no voo, voltando para casa. E quando eu cheguei em casa no dia de manhã, que eu pus o pé no chão, eu tomei um choque nos pés. Então foi aí que começou toda esse corre-corre
para descobrir o que estava acontecendo comigo, com a minha saúde. Mas foi difícil. O diagnóstico não foi rápido. Os médicos não sabiam o que eu tinha. Um achava que era o joelho, era o pé, porque toda vez aparecia uma coisa diferente. Era o joelho, o pé, nossa nuca, né? Uma coisa... A dor É que uma coisa... Essa a é uma coisa... fisiopatologia da fibromialgia é um modo diferente. O cérebro se adaptou a um modo diferente de sentir a dor. Então, a dor, para vocês, ela não tem a mesma sensação para nós. A gente sabe que existem esses pontos dolorosos, né? São 12 pontos, os Tiger pontos. E quando palpados, vocês sentem muita dor de uma forma diferente, exacerbada. Às vezes a propriocepção, o toque causa dor, né? E fica muito difícil até a nível, eu acho que conjugal, né? Ter uma vida também, porque precisa de muita compreensão, porque vai dando uma labilidade emocional, o cérebro submetido ao estresse constante de dores e vem trazendo fadiga, a falta de sono, perda da memória. Já se sabe que existe pela traqueografia áreas no hipocampo que fazem essa sensação dolorosa ser diferente, que ela vai aumentando ao longo dos anos e quando não há uma intervenção rápida, ela pode chegar a pessoa até a tentar suicídio por conta de dores tão intensas, paralisa muitas vezes a vida, né? Quando estão em crise, porque a dificuldade laboral é grande por conta da fadiga, por conta do estresse, causa a pessoa muitas vezes não aguenta na fase aguda levantar-se para fazer suas coisas normais, bate o desânimo, e aí é que vem a dificuldade, né? Não é caracterizada ainda como uma doença que tenha uma invalidez permanente, mas a gente sabe que ela tem validez temporária, né? E que muitas de vocês têm essa luta para que consigam, muitas vezes, esse benefício junto à Previdência e também devido a essa dificuldade de início de diagnóstico, a procura por médicos é grande, tem uma saga aí até chegar nesse diagnóstico, e daí já se perdeu algum tempo em relação também, principalmente ao custo, né, do tratamento. E dentro desse custo tem a parte que vocês muitas vezes não conseguem mais exercer a sua atividade laboral, e aí fica duas situações. O Eu acho custo que é a pior parte, né, do é a e parte laboral. a incapacidade temporária laboral e a dificuldade do sistema único exercer uma ação, embora a gente já sabe que tem projetos de lei que favorecem o tratamento, né, pelo SUS, Sistema Único de Saúde da Fibromialgia, mas que precisa do apoio dos prefeitos, dos vereadores, para que essa lei, embora seja da Organização Mundial de Saúde, federal, né, do Sistema Único de Saúde, mas ela precisa sair do papel. Luciana é uma das líderes do grupo, existem alguns grupos no Nordeste, no Brasil, que elas muito bem conhecem e se conhecem entre si, mas que precisa dessa união para que todas possam juntas lutar pelo mesmo propósito, que a gente sabe que o objetivo maior é beneficiar a cada uma, né? E são mulheres, geralmente entre 30 e 50 anos. E, então, em relação à medicina integrativa, a gente tem conversado muito, a Luciana tem ido lá no consultório, a gente tem conseguido, ela e mais algumas pessoas, fazer um tratamento mais eficaz. O tratamento que eu faço é um protocolo dentro da medicina integrativa e também da minha área de anestesiologia, que ele é usado também no Hospital Einstein, né? E
baseado em evidências, pesquisas. Então, é com lidocaína, certo? Injetável. Eu não faço os pontos dolorosos, eu não faço aqueles bloqueios. Né? A minha habilidade, embora tenha, mas eu prefiro fazer o tratamento venoso associado com sulfato de magnésio, que é um excelente analgésico, e também uma medicação que eu utilizo em pouquíssima dose, que é a acetamina, já utilizada há muito tempo, descoberta na anestesiologia, para indução anestésica, mas hoje ela é utilizada para vários trabalhos, inclusive muitos estudos sérios para a depressão. Então, daí a fibromialgia caber dentro do princípio de ação dessa medicação. Ela age principalmente nos receptores MND, né, DH, que são receptores da dor, e usado em baixas doses, ela dá essa sensação de bem-estar, né? É uma medicação que precisa ser usada com cautela, com cuidado, com sono, precisa ter experiência para usar. E eu acho que o sucesso que as meninas estão tendo no tratamento é porque está sendo associado. Né? E também a parte de orientação na alimentação, nós temos psicóloga também, que entra nesse processo, acima de tudo, por ser uma doença multifatorial, que envolve a parte emocional. Muitas vezes, quando as meninas têm algo emocional, algum estresse, a doença vem e ataca e vai para a fase aguda, né? De verdade, e põe na cama. E a parte de apoio emocional é muito forte e precisa de um profissional dessa área, como um psicólogo, né, que tenha um grande manejo, porque vem uma certa fragilidade, uma sensação, né, o que eu estiver falando aí, aquela sensação de, poxa, eu sou incapaz, eu não consigo fazer as coisas, aí vem a sociedade, vem um médico ou um outro profissional de saúde. Até a própria família, de início. Porque não sabe o que você tem. E é o primeiro choque, né? Porque a gente tem que ver, assim, não é a sociedade em si. Primeiro impacto é quem está do seu lado. A gente está convivendo com você, seu marido, seu namorado, seus filhos. Então, acho que isso é perturbador quando você começa com a doença. Porque ninguém sabe o que você tem e você começa a sentir dor em todo o corpo. Você não quer ninguém lhe tocando, ninguém lhe abraçando, não quer ninguém. Tudo incomoda. E as pessoas não entendem. Quem está do seu lado são os primeiros a não entender. Antes de querer conscientizar as pessoas de fora da minha casa, eu tive que conscientizar quem estava dentro. Eu ia mandando tudo que eu encontrava para os outros lerem dentro de casa. Até meus filhos tinham que ler, porque eu queria que eles aprendessem. Não sozinha, porque não adiantava eu estar sozinha. Que você não é a primeira paciente que eu atendo com fibromialgia. Eu já recebi algumas pessoas, assim, até na própria área de saúde, e uma vez eu recebi uma psicanalista, e ela tem que estudar. Então, ela me contava e relatava que essa história é muito forte, né? E me comoveu muito, porque ela descobriu que a fibromialgia dela começou intraútero. Ela foi nascida de 14 filhos e ela foi uma das filhas, e ela, quando foi o parto da mãe dela, ela sofreu uma hipóxia muito grave. E como a mãe dela sangrou muito, ela foi deixada lá e foram socorrer a mãe. E quando a mãe voltaram, lembraram da criança, do bebê, ela estava em morte aparente. Então imagina aquilo dentro de casa, né, sem um profissional como a gente tem hoje, hospitais. Então
ela já começou na infância, a fibromialgia dela. Isso é um caso muito interessante. Ela foi, assim, do ponto de vista médico, para a gente que estuda. Não é interessante para vocês, né, saber, por conta da doença, né, vocês têm a minha solidariedade por conta das dores. Então, desde criança, ela já tinha insônia. Só que na infância já se manifestava como insônia. E ela não sabia que era insônia. Ela achava que era porque tinha que acordar para ir no banheiro. E quando ela ia no banheiro, ela já não conseguia mais dormir. Imagina para uma criança de 7 anos, no meio desse turbilhão, e não se manifestava como dor. E então ela já foi tendo dificuldades, né, da escola, dificuldades escolares. E quando, ao longo da vida adulta, foi que as dores se desenvolveram. Então ela Claro. teve esse trauma muito grande. E ela, como psicanalista, ela foi fazer esse histórico da vida dela para entender de onde viria esse processo todo. Ela Trauma, né? De onde veio o trauma? né? Foi um trauma muito grande que ela sofreu, né? E a gente sabe hoje que o sono é muito importante, para Sim. nós conseguimos viver Ô, sem. doutora, eu posso falar da minha questão do sono? Eu posso falar que eu tenho muito que agradecer esse tratamento que eu estou fazendo. Tenho muito que agradecer a você, né? Que eu sou muito grata a Deus em relação a isso. Meu sono, né, era péssimo, sempre foi. Mas só que foi ficando pior. Pior, pior. E desde que começou a fibromialgia, passei a tomar medicações fortíssimas, né? Que já faz 5 anos. Essa história quase 5 anos, a história da questão da dor no útero, né? Então, eu já tomava medicações fortíssimas naquela época. Passei um tempo sem tomar e tomava, sabe? Aquela luta, porque eu resistia para não viver dependente da medicação. Eu não vou dizer as medicações que eu tomava, mas, assim, foram medicações muito fortes. E hoje eu vejo como eu consegui e como estou conseguindo novamente. Eu estou muito feliz a sair de novo de medicações fortes, porque a medicação que eu tomei agora há pouco tempo, que eu vou falar o nome, o Zolpidem, estava me deixando, não estava nada bem, não estava dormindo. Eu estava levantando à noite. Ana, é que muitas vezes as medicações, as próprias medicações, elas chegam no teto para a medicina. Então começa a Uhum. ter mais efeito. Como os ansiolíticos, de um modo geral, como os indutores do sono, que é o caso do Zolpidem, né? Tem alguém em reumatologia natal aí acenando para nós. E no seu caso, né, mais especificamente, desenvolveu um sonambulismo, que é um distúrbio de sono. Então, em vez da medicação fazer você dormir, ela lhe tirou o sono. Você apagava, né, acordava, ia para a cozinha, Coisas fazia piores, coisas que podiam ser perigosas para você e para sua família, não e de lembrar. repente você deitava e eles pensavam que você estava acordado, mas no dia seguinte você não lembrava de nada. Você Mas estava eles, entrando. eles começaram a notar pelo semblante, até do próprio rosto, porque não fica igual. Você levanta, mas você levanta apagada, né? Você não tá vendo, tipo, nem vendo eles. Eu acho que eu via direito. Eu levantava com a intuição, deitava as coisas, que eu sempre sei deitar tudo, e fazia as coisas. Cozinhava, fazia bolo, Sim. e Imagine o risco, você acender um forno, forno. né? Sonambulismo, a gente só vê esse livro quase. Assim, um Mas, sonambulismo é uma. é, Eu tenho outros pacientes que usam essa medicação e também estão desenvolvendo esse sintoma por uma insônia muito grande. Então, a gente sabe que a gente pode passar alguns dias sem comer, alguns dias sem beber água, mas nós não conseguimos passar muitos dias sem dormir. Imagino o que é para vocês não dormir bem todos os dias. Então, vai deteriorando
memória, que vai desencadeando uma cascata, piorando a doença. E aí, o que a gente tem que focar na medicina integrativa é isso, é a melhora do sono, e a gente pergunta sempre como está o seu sono. O melhor diagnóstico para ver o sono é porque começa a se desenrolar um leque, quando tem esse diagnóstico de fibromialgia, e aí esse leque vai entrando para a gente ver a parte do sono. Porque quando vocês começam a dormir melhor, consequentemente, que o cérebro começa a processar melhor os pensamentos, a memória vai melhorando. Então, por isso que é importantíssimo, através da polissonografia, fazer o diagnóstico de como está o sono, principalmente o sono REM, que principalmente na terceira, a gente sabe que o sono tem um gráfico, e esse gráfico são 4 fases, que é o hipnograma, que estuda a grafia do sono, e na terceira para a quarta fase é onde ocorre todo o restauro do organismo. Então, Sim. começa a não ter esse sono reparador e, consequentemente, vem outras coisas, como, por exemplo, o engordar, a depressão, né, vai se acentuando e as dores vão se acentuando. Sim. E aí é preciso intervir tanto na parte de sono, na parte de nutricional, porque a doença se transforma numa doença inflamatória, e essa gordura que vai ganhando ao longo do tempo, que é a gordura marrom, mas também a gordura branca, que ela libera muitas citocinas inflamatórias, ela deflagra muitas dores também. Então, o nutricionista é super importante nessa hora, não pode prescindir dele para ter, principalmente, acompanhamento nutricional. Existe uma nutrição específica para os fibromialgicos, Sim. principalmente tirando os alimentos processados, que eles são muito inflamatórios, e acaba que vocês vão tendo uma desbiose intestinal também. Aí começa a tireoide ser hipofuncionante com o decorrer da idade e pela própria doença. Então, tem que ver todas essas áreas, né? Tem a suplementação que é necessário fazer, principalmente a coenzima Q10, que é uma excelente para a formação de muitos hormônios, principalmente todos os hormônios, né? Através de uma cascata, que a molécula mãe é o colesterol, certo? E Olha, eu posso falar uma coisa? Depois que eu comecei o tratamento, eu tenho notado que eu tenho perdido peso também. Tem me ajudado muito a isso, né? É como se o corpo saísse uma camada, não é gordura, mas uma inchação que a gente vai tomando, né? Com tanta medicação, com tanta comida errada, alimentação errada, você vai inchando. Aí você pensa que tá gorda, mas não é gordura. É uma inchação mesmo. É, Vida. porque a gente vê, né, naquele exame de termografia, vem outras coisas associadas com a dor, porque você começa a ter posições viciosas, aí vem as tendinites, vem a sacroileites, vem a questão do vício de postura melhorada, principalmente, e também uma diminuição pela temperatura que a gente vê, a PPT, né, a temperatura bicranial, ela fica aqui nesse nível que nós fazemos essa diferença térmica, e tem um estado que eu chamo, não tem um nome, mas eu digo que é a face do urso panda, né? Na termografia a gente vê isso aqui bem vermelho, são áreas hiper reativas por conta desse sono ruim, e aí essa temperatura diminuída, a gente sabe que é uma como é que chama? Uma semelhança da temperatura hipotalâmica. Então, a temperatura do hipotálamo, ela reflete esse baixo metabolismo. E aí a gente sugere no laudo sempre
da termografia, que é o exame realizado, indolor. Hoje pode ser utilizado como um auxiliar no tratamento e no diagnóstico da fibromialgia para acompanhar, certo? Tem uma pergunta aí de Carolina. A fibromialgia também causa tenossinovite? Sim, causa, por conta da inflamação que é deflagrada. Vocês são altamente inflamadas, né? E esses... tem alguém perguntando. Também faz parte dos efeitos colaterais dos medicamentos. A inflamação é muito presente ao consumo frequente de glúten, carne e condimento. Já ajuda muito a diminuir dores. Isso eu sinto. Exatamente, Elisa. Quando tira condimentos, glúten e começa a se alimentar de forma mais natural, para algumas eu tiro a carne, para outras eu boto, ponho peixe, verduras, tirando carboidratos, começa a diminuir as dores, aí começa a fazer aquele efeito, eu creio que Luciana deve estar sentindo isso. Ela está começando a desinchar por conta da alimentação, ela está dormindo melhor, consequentemente, a Doutora, todo melhor e sem ansiolíticos, né? tem Só tô tomando aquela medicação passada, que é com melatonina, né? E só. Os ansiolíticos foram embora. Eu tô na luta, ainda não é fácil, mas assim, já estou conseguindo, porque no começo, nos primeiros dias não conseguia dormir, mesmo substituindo com melatonina, mas depois conseguia já dormir, sonhar, né? Porque a faz tempo primeira que eu não vejo. A melatonina ela tem esse efeito. Nós começamos a tirar, primeiro iniciar uma forma da medicina ortomolecular e como melatonina, taurina e outras substâncias são importantíssimas no sono, com aminoácidos essenciais. E a Luciana foi conseguindo aos poucos sair da sua medicação, que era o Zolpidem, e começar a dormir. E a melatonina tem esse efeito. Ela promove um sono fisiológico, no mínimo 5 horas de sono, e ela faz você voltar a sonhar, né, como um bebê. E a lembrar, detalhe, a lembrar. Sim, outra coisa, doutora, que assim, eu não lembrava mais nada. Eu dormia e acordava, tipo, eu não lembrei de nada. Não lembrava nem o que, que eu tinha feito. E isso tava. Eu tô sorrindo hoje porque a minha vida mudou completamente em relação a isso. Eu ia dormir, não lembrava, tipo, eu lia alguma coisa, no outro dia eu não lembrava da leitura. E eu peguei, comecei a pegar, tipo, pegar os livros, não queria mais ler, eu não queria mais estudar, eu não queria mais Hoje, nada. para você. Aí eu estou feito uma criança, tipo, voltei a ler, voltei a ter estímulo de vontade, né, de estudar novamente, porque eu amo o que eu faço. Sim. Então eu mudei completamente em relação a isso. Eu sei que não é uma cura, né, doutora? Mas é um conforto, como eu sempre digo, muito, mas muito grande. Só de você acordar, lembrando do que você fez ontem, né? Começa a E voltar a história. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque a melatonina, ela interage nesse... A melatonina ajuda nisso. Ela é um excelente antioxidante. A coenzima Q10 que ajuda. Porque precisa ter a suplementação de algumas vitaminas também. Regularizar a vitamina D. Já que tem essa parte de inflamação. A vitamina D é excelente. Que não é uma vitamina, é um hormônio, que é o colecalciferol 3 que tem a melatonina, ela tem receptores não só a nível da hipófise, ela tem receptores a nível de estômago também, e até em tireoide, em outras regiões, e nossos intestinos. Então, por isso que hoje o intestino é considerado o segundo cérebro. Tem pessoas que tomam 5-HTP, que é 5-hidroxitriptofano, que é um derivado também do triptofano, que é um aminoácido essencial, por isso que é necessário fazer a reposição de aminoácidos essenciais para que dê ao corpo substrato para a produção
dos principais neurotransmissores, que é a serotonina, a endorfina, e aí vai tendo melhora essa sensação de bem-estar, vai tendo melhora das dores, e a nível que a gente chama de neuromodulação, que é o quê? Readaptar o cérebro a essa doença, porque já foi mostrado por estudos, né, traclográficos, que é um estudo do cérebro em vida, que as pessoas que são acometidas de fibromialgia, elas têm uma diminuição das áreas frontais, por isso que há uma perda assim dessa sensibilidade, e essa área, com o estímulo da ketamina, começa a formar novos neurônios. E daí vem a melhora da memória, associada com a boa alimentação, com as atividades normais que começa a desenvolver, que já é uma atividade a mais, que antes você ficava muito na cama e agora você já está fazendo as suas atividades em casa, né? E para a família, tem uma pergunta aqui, Caroline Lourenço. Já que a fibromialgia causa inflamação, ela poderia causar inflamação sinovial? Sim. Ela começa causando depois inflamação nas articulações, né? E principalmente porque começa a ter as posições dos vícios, né? É uma cascata inflamatória que se desenvolve mesmo na fibromialgia, piorando com a obesidade, piorando com o déficit de sono, e a gente tem que, principalmente, combater isso, combater a desbiose intestinal. Se tiver hipovitaminose D, tem que fazer a reposição, dar uma ajuda para esse cérebro em relação à memória, fazendo coenzima Q10, fazendo uso de melatonina para melhorar o sono, né? Lógico que não é só a melatonina, são várias medicações que não viciam. É importante frisar isso, a melatonina tem pouquíssimos efeitos colaterais. Ela é um hormônio que é produzido pelo próprio organismo, então é totalmente fisiológico, né, natural, e é isso que a medicina integrativa proporciona para quem faz esse tipo de tratamento. Lógico que a gente não recrimina as medicações, mas o que tem acontecido, na maioria dos casos, a saída das medicações, né, que são utilizadas normalmente para uma quase ausência de medicação, com maior suplementação e fazendo coisas simples, mudando de hábito de vida de um modo geral. Agora eu queria saber, Luciana, para sua família, para seus filhos, Quer saber, filhos? Olá, quer saber para os filhos? é, Laís? Olá, Isa. Eu vou deixar ela falar, tá? tá. Eu nem programei, senta aqui. Liga, boa noite. Boa noite. Oi, Laís. Oi, minha... Ei, diz ela como é que eu tenho, como é que sou de mamãe. Mamãe tá feliz, tá fazendo as Fala mais, coisas. doutora. Mamãe tá bem mais feliz. Mamãe tá lembrando das coisas. Mamãe tá fazendo as coisas também. Mamãe tá disposta para fazer muitas coisas agora. Mamãe tá lembrando de guardar as coisas. Né? Que era a nossa idade, né? Aham. E como é que eu estou? O que é que você acha de mamãe? Como é que mamãe está? Ela tá triste, feliz? Como é que mamãe está com você? Mamãe tá bem feliz. Ela tá brincando mais com a gente. Tá bem mais divertida. agindo mais, fazendo as comidinhas. Tá dando um monte de comidinhas para a gatinha de casa. Então, assim, eu acho que só o filho ver você, a mãe, bem, né? Porque isso é muito importante. Você olhar a sua mãe e dizer assim, mãe, ela que me via deitada, sofrendo, já não me locomovendo direito, né, doutora? Eu tava, assim, tipo... E deve ser, para uma criança dessa idade, muito marcante, né? Ver a mãe Ela tá com 11 anos agora, já faz uns 5 anos essa luta, né? Então, para uma criança crescer com isso, ver a mãe sempre indisposta, não ter vontade de ir para canto nenhum, não querer ir a um shopping, não querer assistir um filme. Que criança gosta dessas coisas? Que gosta de correr, de ter energia. E ver uma mãe totalmente debilitada não é fácil. Então, ela está curtindo
muito, sabe? A gente tá curtindo, a gente dança hoje. Tipo, eu me levanto com toda Nossa, a luta. gente voltou a ser criança, né? É, Vamos botar um pouquinho aí para nós. é. Então agora a felicidade é outra, entende? Ela tá, tipo, a gente tá se divertindo. Tanto que, doutora, ela disse assim pra mim esses dias e fez assim, mamãe, eu tô teu tamanho, você tá. Ela disse assim, a gente tá sendo grandes amigas. Porque eu não via isso. Deus, isso não tem preço, né? É um Não, presente das mães. não. Eu Então fico é feliz. muito. Pois é, então isso para mim tá sendo tudo, né? Eu sempre digo, gente, ainda não estou 100%, né, doutora? Mas estamos aqui na sétima sessão, né? É Sim. mais ou menos isso. Mas, assim, não tem explicação para E como eu eu estou. de poder proporcionar isso para vocês. E fiquei extremamente comovida com o presente que eu ganhei. Né? Porque criança, ela não mente. Criança, eu já ouvi isso. Criança, Não, ela é sincera. Né? E a Liza veio para o consultório, ela sempre me acompanha, né? E ela trouxe um presente para mim. Né? E eu fiquei muito feliz com isso. Eu até esqueci lá no meu carro, mas foi um desenho. E como a gente está nessa fase de quarentena, ela nos presenteou, a mim e o meu esposo, que trabalhamos juntos. E eu senti ali que foi a alegria dela de poder retribuir, uma forma dela retribuir eu agradeço. tendo reflexos na vida dela, né? A Aurene está falando aí, né? Aurene, a explicação é a renovação da nossa vida. Olha, vê que responsabilidade, né? Mas é esse o nosso objetivo, é esse o nosso propósito, viu, Aurene? E proporcionar à família de vocês, né? Uma vida melhor para que todos possam, nesse tempo também, fazer essa reflexão, né? Cultivar mais esses laços familiares e que os filhos possam ter as mães por inteiro. Né? Esse foi o presente que Laís ganhou, a mãe por inteiro. Liza, né? Sim, os olhos dela mudou tudo, né? Ao ver dela, de uma criança, ver a mãe sorrir, né? Não tem preço. Eu sempre lutei muito, doutora, sempre. Quando eu conheci, né? Tive a oportunidade de conhecer vocês lá na palestra, Demografia Nordeste, foi maravilhoso aquilo ali, aquele encontro. Mas eu estava, se pegarem minhas fotos daquele momento ali, para hoje, eu estou outra pessoa, né? Eu acho que se eu for dar uma palestra, eu vou dar uma palestra rindo, então não tem mais nem graça. É, Porque o sofrimento naquele momento era muito grande. O sofrimento em todos os sentidos. Do corpo, meu corpo eu já estava atrofiando, eu estava me sentindo muito mal. Porque eu não podia ficar em posição nenhuma. o que mais me emocionou, né, foi o depoimento dela, né, quando a gente estava falando. Criança não mente. Aí ela falou que a gente não podia se abraçar, mas que quando passasse essa quarentena, ela iria me dar um abraço, por ter devolvido a mãe dela a Sim. saúde. Tem até aqui a Asfibon falando aqui, ó. A minha tem 5 aninhos e não tenho nem paciência mais com ela. Eu entendo isso, sabe? Eu também não tinha paciência. Eu não tinha mais, tipo, vida. Essa situação que a vida da gente, tipo, é tipo como, doutora, fechasse nossa visão para tudo, para o mundo. Eu não podia mais trabalhar, exercer minha profissão, eu não era mais namorada, eu não era mais a mãe. O que é que você tem vontade? A doença, ela faz isso. Você não tem mais paciência com ninguém. Você não tem paciência com as pessoas, não tem mais paciência com médicos. Você não quer mais escutar ninguém falando. A idade fica bastante alterada, né? A gente percebe isso, né? E fica
fragilizadas, né? Sim, Sempre vem ao choro com facilidade, ou sim. irritabilidade fácil. Irritabilidade, muito fácil. É, Eu não tenho paciência com o médico. A primeira vez que eu fui ao médico, ele disse assim, boa noite, Luciana. Eu disse, boa noite. Aí sentei. Quando ele olhou para mim e fez assim, você está sentindo tudo bem? Aí eu, tudo bem, eu fiz. Se eu tivesse bem, eu não estava aqui. Então, ele foi muito paciente comigo. Porque se fosse outro, eu dizia, eu não quero nem ver você mais, né? Mas ele olhou e disse, olha, ele já começou daí, ele foi muito inteligente, ele já começou a ver que não estava, eu realmente não estava bem, né? Ele, olha, você vai tomar esses medicamentos, vai fazer os exames, daqui a um mês eu te vejo. Eu já cheguei outra pessoa, lógico, porque já comecei a me sentir com menos dores. Mas as minhas dores eram a base de ansiolíticos. Eu não estava sendo eu dormia de manhã, de tarde e de noite. Então, meus filhos passaram a ver uma mãe doente em cima de uma cama. o depoimento dela. Minha mãe só dormia, acordava e comia. Dormia, acordava e comia. Você sabe que você não dormia, né? Não, Aí já citada, né? E tive depoimentos já de pacientes que veio de amanhecer, dormia na exaustão, né? E a memória péssima, péssima. Essa psicanalista, que foi minha paciente, ela começava a escrever nos papéis, colocar e colar nas paredes para lembrar do que tinha que estudar, né? Ela já tinha mestrado, conseguiu fazer, mas estava muito difícil para fazer o doutorado, que era a pretensão, né? E imagina lembrar de cada paciente, né? Então, mesmo assim, na força, na raça, exercia a sua profissão, porque não podia parar. Mas, enfim, é isso que o pessoal de fibromialgia sente e que nós fazemos isso. Outros... doutora, a luta de vocês desde aquele dia que viram o meu depoimento, de olhar diferente naquele momento para a fibromialgia. Eu sei que eu digo assim, eu não estava sozinha, Deus estava ali comigo naquele momento. Porque, assim, eu estava me sentindo trêmula e eu não sabia o que falar. Eu disse, eu vou falar o que eu sou, o que realmente me chamou a atenção da doença e o que é que eu queria buscar dos médicos, que era atenção para a doença, né? Tanto que eu falava que eu chegava num lugar e que as pessoas não sabiam o que era e eu ficava, tipo, até pro Uber eu dava aula do que eu queria que ele aprendesse. Hoje eu chego num Uber e falo, você sabe, eu tenho fibromialgia. Ele, eu sei, então eu fico feliz em um ano, eu entrava no Uber, ele não sabia nem o que era. E hoje, né, eles já sabem o que é. Então eu já sei que não é mais uma doença invisível, que ela está sendo vista, que tem vocês que estão realmente à frente, já procurando, buscando um tratamento que deixe, tratamento, eu não estou falando de medicação para a gente dormir, um tratamento que deixa a gente renovada, em pé, para né, fazer doutora? a mais Sim, importante. como Desenvolver, a Elisa desenvolver. está aqui falando, que está começando a sonhar e ver a gente falando, o relato da gente, isso é muito importante. Eu sonhava com isso. Eu sonhava em me ver novamente feliz, sorrir, porque as dores não deixavam você sorrir todos os momentos. Nem todos os momentos, não. Você vive mais triste. Para você ter um momento feliz é muito difícil. Então, hoje eu me sinto outra pessoa. Em poder sorrir, em poder dizer assim, eu estou bem. Eu realmente estou bem. Né? Principalmente na questão da cabeça. Eu digo assim, da concentração. Que é a que você, tipo, lhe deixa irritada, lhe perturba em questão de até um barulho, o mínimo barulho você já não quer zoada, hoje já eu não ligo para nada, pode fazer zoada, pode o cachorro latir, pode o menino gritar, não, nada está me perturbando mais. Então isso é muito importante, né, doutora? Então a nossa luta em relação a isso, é que todos, não só eu, mas que todas um dia realmente tenha esse tratamento, que
todas sejam vistas, não, que todas sejam lidas, porque eu digo sempre às meninas, falem, digam o que vocês sentem, né? As histórias são muito importantes, de como começou, de como elas estão hoje. Eu sempre falo isso. Falem como vocês estão hoje, como é que vocês estão vivendo, porque vocês amanhã vão estar falando feito eu, entende? Vão estar felizes e falando, eu passei por tudo isso. Estou à disposição, como eu falei, sem conflito de interesse. O objetivo é ajudar mesmo, gente. Eu sei que dá para fazer algo, né, além do tratamento convencional. Esse é um tratamento complementar e também tradicional. O tratamento já é fundamentado, a parte de dor, né, e para devolver esse bem-estar, essa saúde de volta, né, para as pessoas com fibromialgia. Então, Luciana, muito obrigada pela sua participação, né? Eu que agradeço. Já falou bastante, né? Eu ainda vou gravar um vídeo também, Sim, né, sobre a fibromialgia para estar distribuindo aí nos grupos que minha querida Jo pediu, ela está cuidando disso. E eu até a convidei, mas devido a isso e outras situações, ela não pôde participar dessa live, né? Que a princípio foi um convite dela, mas aí eu falei, que tal se a gente participar com mais de uma? Porque aí ficam duas ou três pessoas falando e cada uma tem o seu depoimento, né? Porque cada história é uma história. Então, sim. aí eu agradeço a sua participação, a sua vontade de falar, a sua disposição aí nessa live para as pessoas que têm fibromialgia e que precisam se livrar das dores. Meu. Isso muito. Por tudo, não tenho nem que, tipo, é, tudo que eu almejei está acontecendo, né? É ter um alívio muito grande para a dor. Porque não tem explicação o que eu estava sentindo ontem e estou sentindo hoje. Eu sei que a luta ainda é grande, né, doutora? A luta sempre é grande. É, Mas que passo grande, que eu acredito que vocês estão dando, como eu sempre falo, vocês estão dando um grande passo aí em busca de um tratamento adequado. E a gente também está recebendo esse grande passo, né? Saindo de um estado que eu digo não degenerativo, mas um estado deprimente. há muito tempo que eu tenho um olho para a fibromialgia, né? Minha primeira tese de conclusão do primeiro curso, que foi Fisiologia Humana, Master em Fisiologia Humana, eu já fiz sobre fibromialgia, diagnósticos diferenciais e o uso da melatonina. Então, já venho buscando aí que doença é essa, que me chamou tanta atenção. E ninguém consegue parar essas dores. Então, vamos lá, né? Agora a gente sabe que tem novos tratamentos por aí, as Fibron, RN. A doutora Leila, vamos fazer outras lives. Se vocês precisam saber informações, gratidão. Gratidão é toda minha, uma grande satisfação poder estar ajudando vocês, tá? Então, fique com Deus, forte abraço e a gente faz mais lives por aí para explicar melhor esse Sim, tratamento. Vai ficar gravado, né? Eu vou colocar depois no meu site, que é www.doutoraleilagonzaga.com, e eu vou deixar também no meu canal do YouTube, que é Doutora Leila Gonzaga. Se inscrevam lá, deixem seu like, né? E se inscrevam no canal. Até a próxima e espero que a gente possa fazer muitas lives com mais sorrisos desses, né? Que é sim. muito gratificante para mim. Então, uma boa noite, Luciana. Muito obrigada. Boa noite, meninas. Fica com Deus. Tá? Amém. Eita. Anderson, sou
Opa, virou aqui um pouquinho, então forte abraço para vocês, boa noite. Vou encerrar por aqui e até a próxima live.